O Comitê de Política Monetária do Banco Central acabou de decidir, na noite desta quarta-feira, elevar a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,5 ponto percentual. Agora ela está em 9,5% ao ano. A decisão era mais do que esperada e o comunicado divulgado logo após o final da reunião, em que a decisão de aumentar mais 0,5 ponto na taxa Selic foi tomada por unanimidade, é exatamente o mesmo, repete os mesmos termos do comunicado das reuniões anteriores. Agora a taxa Selic ficou dessa maneira assim. Ela está agora em 9,5, a caminho de 9,75 ao 10, fazendo esse balão aqui que vocês estão vendo, é um balão que forma porque ela vem lá do começo de 2012 em 10,5 e desceu até meados do ano passado e voltou a subir no começo do ano, pouco a pouco, e agora escala mais ou menos de volta àquele ponto de partida. Ao chegar nesses 9,5%, a taxa de juros básicas no Brasil voltou a ficar, em termos reais, ou seja, descontando a inflação, entre as mais altas do mundo. Na verdade, é, no momento, a mais alta. Esse gráfico mostra essa situação. A taxa brasileira real está por volta de 3,5%. Daí tem o Chile, a China, a Índia, os países emergentes estão aumentando as suas taxas básicas de juros, enquanto nos países adiantados, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, inclusive Japão, a taxa básica continua muito baixa, em níveis próximos de zero. Como eu já tinha dito, o comunicado divulgado logo após a reunião mostrou que não há mudanças no modo com que o Copom, os diretores do Banco Central, estão vendo a trajetória da inflação no cenário, no ambiente da economia, e aí cresceram quase ao ponto de um consenso, cresceu a ideia de que o Banco Central vai subir a taxa básica na última reunião do ano, a reunião de finalzinho de novembro, para 10%. Vai subir pelo menos 0,5% para 10%, quebrando então o paradigma que dizia que simbolicamente a presidente Dilma faria pressão para que a taxa não chegasse de volta aos 2 dígitos de onde ela partiu, nesse movimento de queda aparentemente mal sucedido, que está sendo mal sucedido, e de retorno para os níveis anteriores. Hoje também, por coincidência, foi divulgado de manhã o número do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, que é o índice que baliza o sistema de meta de inflação, é esse que o Banco Central, com a taxa de juros básicos, tenta monitorar, e ele veio também dentro das expectativas com crescimento de 0,35%, subindo em relação ao mês passado, tinha sido 0,26%, numa batida de alta, mas que nos 12 meses configura uma situação de queda. A inflação em 12 meses, nesse mês de setembro, ficou em 5,86%, saiu da fronteira dos 6%, ficou perto, mas caiu, e é possível que nos próximos meses do ano continue por aí subindo um pouquinho, ou seja, vai terminar o ano de novo por volta de 6%, que é uma situação desconfortável, mas também, de novo, e pela 10ª vez, não ultrapassa o teto do intervalo das metas de inflação. A economia caminha para o fim do ano, aparentemente sem muitas surpresas.
A história da taxa de juros superando 10% animou hoje os analistas e vai ser a discussão dos próximos dias em relação a esses números macroeconômicos. Vai a 10, vai até passar um pouco de 10, ou vai ficar, o Banco Central vai atender, digamos assim, ao que o mercado acha que é o desejo do governo da presidente Dilma, de segurar em 9,75, aumentando só 0,25 ponto na última reunião de decisão da taxa de juros do ano.